Então, o tema da aula é paciente crítico, usar nutrição parenteral manipulada ou pronta para uso. Essa aula ela vai ter duração de mais ou menos meia hora. Então, me apresentando rapidinho, eu me formei no ano de 2013 pela Universidade Federal do Piauí e logo em seguida eu ingressei na residência, em 2014, no HC, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E logo que eu terminei a residência, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais particulares e trabalhei também exclusivamente com terapia nutricional por um ano e meio. E atualmente eu trabalho no Hospital Getúlio Vargas. Com relação ao paciente crítico, mesmo aqueles pacientes que sobrevivem à condição crítica inicial, eles vão permanecer com disfunções de órgãos por um longo período e mantém um estado inflamatório também persistente, mesmo depois que eles têm alta da UTI. Então, emergiu a síndrome da doença crítica crônica, que ela pode ser caracterizada por alguns fatores, como ventilação mecânica prolongada superior a 6 dias, disfunção de órgãos persistente, por exemplo, um paciente em hemodiálise, um tempo prolongado de permanência na UTI superior a 21 dias, e também a indicação da traqueostomia letiva, ela é um dos fatores que caracteriza essa síndrome da doença crítica crônica. A oferta de proteínas, ela tem algumas funções específicas, algumas prioridades. Então, para a manutenção da função dos órgãos, da massa muscular, para a cicatrização de feridas, de lesões por pressão, para a manutenção da função imunológica. E naqueles pacientes que realizam hemodiálise, essa oferta ela não deve ser restrita. Se o paciente ele tem um trato gastrointestinal funcionante, ele deve ser alimentado preferencialmente pela via enteral, para manter o trofismo intestinal, a integridade da barreira. A calorimetria indireta é o padrão ouro para estimar as necessidades nutricionais. Porém, como é um equipamento caro, pouco disponível, nós vamos acabar utilizando aí as fórmulas de bolso para estimar. E é muito comum acontecer no paciente crítico a hiperglicemia. Mesmo aqueles pacientes que não são diabéticos, eles podem apresentar hiperglicemia. Então, a gente tem que fazer um ajuste dos carboidratos. Se for um paciente que usa nutrição parenteral, posso diminuir essa oferta. Se for um paciente que está utilizando a nutrição enteral, podemos modificar a fórmula para fórmulas específicas, ou iniciar a insulina, ou fazer um ajuste aí nessa quantidade. Com relação ao uso da nutrição parenteral, os pacientes que mais vão se beneficiar da terapia são aqueles em alto risco nutricional ou que possuem desnutrição grave e que não possam utilizar a nutrição enteral. Então, essa utilização da nutrição parenteral precoce beneficia mais esses pacientes. Uma meta-análise realizada por Reilan e colaboradores com mais de 2.000 pacientes mostrou que o uso da nutrição parenteral precoce reduziu complicações apenas no grupo de pacientes desnutridos. Isso quer dizer que a gente tem que pensar no custo-benefício da utilização da terapia nutricional. Se realmente vai valer a pena por um período certo no paciente certo. Outra meta-análise mostrou que houve uma menor mortalidade e um menor risco de infecções nos pacientes desnutridos com nutrição parenteral. Isso vai acontecer porque eles são os pacientes mais beneficiados, que estão em um estado de desnutrição, que está prejudicado todo o seu sistema imunológico. Então, a nutrição parenteral vai agir aí, nutrindo esse paciente e melhorando todo o seu estado clínico como um todo. Com relação ao pré-operatório, os benefícios eles vão se dar para os pacientes também desnutridos ou em risco de desnutrição, que vão ficar por um período de 5 a 7 dias com essa nutrição parenteral no pré e 5 a 7 dias no pós. Claro que vai haver alguma situação que o paciente vai ficar menos tempo, mas vai precisar dessa nutrição parenteral. Mas o maior benefício é por esse período maior de tempo. Os benefícios da nutrição parenteral elas vão aparecer após 2 semanas. Então, em um tempo mais curto, pode ser que eu não veja tanto benefício. Então, no subgrupo de pacientes desnutridos, houve uma menor incidência de sepse, comparado a uma terapia nutricional padrão.
escolha do tipo de nutrição parenteral, ela vai precisar considerar alguns fatores. O perfil do paciente, as suas comorbidades, as suas patologias, a sua demanda calórica e proteica, as características como um todo desse paciente e também o planejamento da instituição. Então, o que é que a minha instituição dispõe para que eu possa utilizar? Sobre os tipos de formulações. Então, as formulações padronizadas são aquelas formulações que, sob prescrição médica, cujos componentes são previamente estabelecidos com estudo de estabilidade realizados e prazo de validade definido. Então, já é uma dieta pronta que eu vou adequar ao meu paciente. A manipulação é uma mistura de produtos farmacêuticos para uso parenteral, realizada em condições assépticas atendendo à prescrição médica. Então, vai haver uma indicação, um cálculo, uma formulação ideal, específica para o meu paciente. Nesse primeiro estudo, ele traz métodos para identificar e comparar a nutrição parenteral pronta para uso ou a manipulada em um banco de dados de alguns hospitais. E aí, aqui nessa figura, eles quiseram mostrar o seguinte: os pacientes eles foram divididos em subgrupos. Então, pacientes críticos, pacientes oncológicos, pacientes que foram submetidos a cirurgias do trato gastrointestinal, e esses mesmos grupos, só que excluindo os pacientes renais e os pacientes com cirrose. E eles observaram que essas bolinhas pretas são os pacientes que utilizaram bolsa manipulada. E os quadrinhos cinza foram os pacientes que utilizaram bolsa pronta. Então, os pacientes que utilizaram a bolsa manipulada, eles tiveram um maior risco de infecção da corrente sanguínea quando comparado aos pacientes que utilizaram a bolsa manipulada. Mesmo excluindo, né, como eu falei, os pacientes com cirrose e os pacientes renais. Todas as análises, elas mostraram esse benefício, reduzindo esse risco de infecção entre 19% a 60% para os pacientes que utilizaram bolsas prontas. Porém, o que eu observei ao buscar estudos para montar essa aula foi que grande parte deles é patrocinado por empresas que fabricam bolsas prontas. Então, pode haver também um conflito de interesses. E outra situação é que, normalmente, a gente utiliza uma bolsa manipulada para um paciente que está mais grave, um paciente que está mais descompensado. Então, será que esses pacientes também não teriam maior risco já de desenvolver alguma infecção? Nesse próximo estudo, ele também vai comparar bolsas prontas e manipuladas com relação à escassez de insumos. E aí, eles trouxeram que há variações nos custos, tanto da instituição para manipular essa bolsa, com relação à composição dessa bolsa, o tempo de farmácia para dispensar, para armazenar, com relação também à administração dos eletrólitos e com possíveis complicações que podem ocorrer. Então, isso vai variar muito de instituição para instituição. E esse estudo de Hall 2015, nesse estudo eles encontraram um ponto de equilíbrio para verificar a questão do custo-benefício. Então, eles encontraram que hospitais que usam nutrição parenteral para menos de 15 pacientes teriam um benefício, uma vantagem de custo para o uso da bolsa pronta, 3 em 1. E se for um hospital maior, que manipula muitas bolsas, mais de 15 bolsas por dia, teria vantagem no uso da nutrição parenteral manipulada. Esses guidelines da ASPEN, eles trouxeram informações com relação à solicitação, revisão de pedidos, composição, rotulagem e dispensação das bolsas. E eles enfatizam muito a questão da educação dos profissionais, um treinamento dessa equipe que vai atuar com esses pacientes, para que seja feita uma prescrição e solicitação da nutrição parenteral de maneira mais adequada e mais segura, para garantir a segurança do paciente. E que equipes interdisciplinares que vão ter foco em educação têm conseguido reduzir tanto o uso desnecessário de nutrição parenteral e também diminuir os erros que estão relacionados a essa administração. Eles
eles falam também que as bolsas prontas e as manipuladas, elas devem estar disponíveis como um todo, para que seja utilizada a melhor formulação naquele momento. O consenso da ASPEN identificou que o melhor sistema de entrega, ou seja, o melhor tipo de bolsa, vai ser baseado no número de bolsas que eu vou dispensar no dia e também no tipo de pacientes. Então, se eu vou ter muitos pacientes mais críticos, mais específicos. O British Pharmaceutical Nutrition Group concluiu que a adequação do paciente e a decisão de usar uma bolsa pronta ou não, ela deve ser determinada por médicos e nutricionistas. Então, tem que ter uma equipe formada, treinada, que saiba atuar com esses pacientes para também tomar essa decisão o mais correta possível. Com relação às bolsas prontas para uso, elas têm uma disponibilidade limitada. Mesmo a gente tendo um portfólio com alguns tipos de dieta, muitas vezes elas não vão atender às necessidades calóricas de aminoácidos, de eletrólitos daquele paciente. Muitas vezes elas podem ter uma alta concentração de destrose. Por que eu falo muitas vezes? Porque pode ser que para um determinado paciente até se adeque, mas principalmente no início ali da terapia, pode ser que eu precise de uma quantidade menor de carboidrato. E normalmente as bolsas elas têm uma concentração maior. Só que faltam dados com relação à segurança do paciente para a redução de erros em relação à prescrição, composição e administração das bolsas prontas. O próximo estudo, ele fez uma comparação também entre as bolsas prontas e manipuladas em pacientes que necessitavam de nutrição parenteral. E eles mostraram que houve redução de erros somente pela simplificação das prescrições. Então, a gente sabe que a nutrição parenteral manipulada, ela vai demandar muito mais cálculos, mais trabalho mesmo manual. E se isso for feito de forma mais simplificada, vai reduzir esses erros. Flynn e colaboradores mostraram que a composição da nutrição parenteral estava associada com mais erros do que qualquer outro medicamento, do que qualquer outra substância intravenosa que o paciente fosse receber. E que a taxa de erro para um preenchimento manual foi de 37% comparado a um sistema parcialmente automatizado. Então, quando a gente vai calcular, se a gente não tiver um sistema no hospital que já faça esses cálculos, a gente calcula em um papel, passa para uma ficha, manda para a farmácia manda para a empresa, lá eles precisam digitar novamente. Então, são várias etapas, e durante essas etapas, se a gente não tiver atenção, pode acontecer erros. E o tipo de erro mais comum foi de dosagem incorreta. Aqui, eles trouxeram uma tabela mostrando a comparação de uma média aí de várias bolsas manipuladas comparadas a uma bolsa pronta que eles utilizavam no hospital. Então, a gente pode observar aqui, na bolsa pronta tinha uma maior quantidade de lipídio, os aminoácidos, os valores foram semelhantes, Na bolsa manipulada, ainda assim foi ofertado um pouquinho mais e teve aqui uma diferença significativa. Com relação à destrose, a glicose, ofertaram até mais na bolsa manipulada. A quantidade de calorias, de energia, foi muito semelhante utilizada, também não teve significância. O sódio e o potássio foram ofertados aqui na bolsa manipulada em maior quantidade. O cálcio e o magnésio em maior quantidade na bolsa pronta. Acetato e cloro em maior quantidade também na manipulada. E com relação aos fluidos, aos líquidos, na bolsa pronta foi administrado, existe uma quantidade maior de líquidos. Porém, também não foi significativo. Nesse estudo ainda, eles avaliaram 97 pacientes e eles ficaram surpresos que durante a triagem dos pacientes que iriam participar da amostra, 50% deles foram excluídos, principalmente devido a uma duração da nutrição parenteral menor do que 7 dias. Então, um tempo muito curto de uso. E eles falam muito no sentido de compreender qual é o fundamento lógico dessa indicação e qual seria o estado nutricional do paciente. Será que realmente ele tinha indicação dessa nutrição parenteral?
E é normalmente aceito que um uso menor do que 7 dias é impróprio e requer um treinamento da equipe para que isso não aconteça. Mas, claro que pode haver uma situação ou outra, mas que isso não seja algo típico. Voltando novamente para as vantagens e desvantagens do uso da bolsa pronta. Diminuição do risco de infecções, redução do tempo de internação e custo reduzido, isso foi o que foi encontrado em alguns estudos. Facilidade de dispensação pela farmácia, né, a questão do armazenamento, já que a bolsa pode ficar à temperatura ambiente e a dispensação rápida já está lá no hospital. Possíveis desvantagens, restrições de volume, né, um paciente que está demasiado, por exemplo, precisa de um volume mais restrito, eu vou ter que reduzir a bolsa como um todo. Possível baixo teor de proteína, né? Possível, porque assim como a glicose, pode ser que o paciente ele se adeque à quantidade da proteína. E o perfil de eletrólitos fixo. Então, se eu quiser mexer nos eletrólitos para mais ou para menos, eu vou ter que mexer na bolsa como um todo, né? Na bolsa pronta. No próximo estudo, esse estudo ele foi publicado em 2012, então ele trazia aí o que é que viria para os próximos anos com relação à nutrição parenteral. Ele fala mais uma vez com relação à segurança do paciente, que deve ser um processo sustentado, contínuo, promovendo a identificação e a resolução rápida dos erros, das omissões, contratempos e falhas que possam ocasionar algum problema ao paciente, afetar a sua cura, a sua saúde, o seu bem-estar. E que os erros de prescrição são a maior fonte de erros em hospitais. E aí, uma revisão da Food and Drug Administration mostrou que os tipos mais comuns de erro e que resultaram em morte do paciente foram, principalmente, a administração de dose inadequada, a administração do medicamento errado e usar a via errada de administração. As causas mais comuns desses erros foram déficit de desempenho e conhecimento e erros de comunicação. Então, quase 50% dos erros poderiam ser evitados se os profissionais tivessem um maior conhecimento daquilo que eles estavam fazendo. E mesmo que a gente não vá instalar uma dieta parenteral, mas a gente precisa conhecer todo esse processo, prestar atenção no que está na bomba, prestar atenção no que está sendo infundido, porque o paciente também é responsabilidade da gente. Então, a gente precisa ter esse olhar, esse tipo de atenção. E uma análise multivariada mostrou que a probabilidade de desenvolver uma infecção de corrente sanguínea era 30% maior no grupo de pacientes que utilizavam nutrição parenteral manipulada. A infecção, ela com certeza tem o maior risco de acontecer, né? Porque já é mais um acesso, já é mais uma formulação ali entrando no paciente. Então, mais uma vez, prestar atenção no custo-benefício para o meu paciente no uso da parenteral. E que o custo de aquisição foi de $164 por paciente que usava a bolsa pronta e $239 por paciente para a bolsa manipulada, mostrando aí também um maior custo para a bolsa manipulada. Porém, esse estudo também foi patrocinado por uma empresa que fabrica bolsas prontas. E aqui eu trouxe argumentos a favor e contra a nutrição parenteral pronta para uso versus bolsas manipuladas. A favor da bolsa pronta, o custo-efetividade, então, já que a bolsa pronta teria um custo mais baixo e traria benefícios ao paciente, facilidade para iniciar ou parar a infusão, porque a partir do momento que é indicada a nutrição parenteral, se o paciente já tem acesso, eu posso solicitar na farmácia e essa bolsa já pode iniciar, se o paciente não tiver nenhuma outra complicação. Eu não preciso fazer uma formulação, enviar para que essa bolsa seja enviada para a unidade. Redução da contaminação, porque essa bolsa ela já é estéril. Erros de composição, né, já que ela também já está pronta, né, não vou precisar calcular. Mesmo assim, eu vou ter que ter atenção, porque eu vou ter que saber com quantos ml esse paciente vai iniciar. E redução também na carga de trabalho, eles falam no sentido de não precisar uma pessoa manipular. E em relação à complexidade dos pedidos, né, como eu falei aí, que não vai precisar de cálculos tão minuciosos. E contra. Pacientes que possuem doenças agudas,
Necessidades muito específicas, como doença renal, insuficiência grave, vão precisar de uma bolsa manipulada. A bolsa pronta, ela também limita a capacidade de otimizar calorias e proteínas para os pacientes, porque normalmente se eu quero aumentar a proteína, eu vou aumentar muito a caloria, e naquele momento pode não ser adequado. Não permite o ajuste fino de eletrólitos, também se eu for aumentar ou diminuir eletrólitos, eu vou ter que mexer na bolsa como um todo. E ainda assim será necessário manter um manipulador, né? Porque essa bolsa ela não vai se instalar sozinha, eu vou precisar de uma pessoa que faça essa instalação. E se eu precisar não, vou ter que colocar vitaminas, oligoelementos, então vão ser outros aditivos por fora. Aqui é um algoritmo que ajuda a nortear essa escolha da bolsa pré-mixed é a bolsa pronta e compounded é a bolsa manipulada. Então, eu vou me perguntar, o paciente ele necessita da nutrição parenteral. Ele precisa de uma restrição de fluidos e de eletrólitos? Se não, eu posso usar aqui a bolsa pronta. Se sim, eu vou partir para a bolsa manipulada. Ele tem necessidades extremas de calorias e proteínas? Não. Então eu posso pensar em uma bolsa pronta. Ele tem déficit extremo de eletrólitos, ele está com perdas grandes ou ele já está com os eletrólitos muito baixos? Se não, posso pensar também na bolsa pronta. Se sim, eu posso pensar na manipulada. E o paciente, ele tem necessidades únicas, muito específicas, de fluidos e nutrientes? Se não, eu posso partir para a bolsa pronta. Se sim, para a bolsa manipulada. E nesse último estudo, ele traz em relação ao custo, segurança e considerações clínicas em relação ao uso das bolsas prontas. Então, aqui também tem um algoritmo, eu não sei se ficou muito pequeno, mas eu vou explicar aqui. Então, o paciente ele vai iniciar uma nutrição parenteral. Eu vou me perguntar primeiro, eu posso prever que esse paciente vai ficar um tempo curto com essa bolsa, menor do que 2 semanas? Se eu responder que não tenho como prever isso, eu acho que ele vai ficar mais tempo. Então, já posso considerar aqui o uso da bolsa manipulada, não premixed. Tá aqui embaixo é a premixed, que é a bolsa pronta. Mas como é que eu vou saber se esse paciente vai passar muito tempo ou não? Então, tem algumas condições que podem me dizer isso. Então, por exemplo, um paciente que tem uma obstrução intestinal, um paciente com ilho paralítico, um paciente com pancreatite, um paciente que tem um planejamento de uma intervenção cirúrgica que vai demorar ainda umas 2 semanas, 3 semanas, porque precisa nutrir esse paciente. Então, a partir disso, eu vou aí poder supor que vai demorar. Mas se não for demorar, se for um tempo mais curto, eu já passo aqui para o segundo passo. Os eletrólitos desse paciente, eles estão no limite normal? Se eu disser que sim, eu passo para o próximo passo. Se não, o paciente está todo descompensado. Já posso aqui pensar na bolsa manipulada. O paciente, ele tem alguma condição que vai ocasionar depressão desses eletrólitos? Diarreia, uma ostomia que está com um grande débito, medicações que vão ocasionar depressão desses eletrólitos? Se sim, eu posso considerar o uso da bolsa manipulada. Se não, eu me faço outra pergunta. O paciente, ele tem uma necessidade de restrição de volume, de restrição de líquido? Ele tem ascite? Ele tem edema? Ele tem uma insuficiência cardíaca grave? Se sim, já vou considerar o uso da nutrição parenteral manipulada. Se não, posso pensar na bolsa pronta. E por último, esse paciente, ele tem alguma injúria renal, falência renal, uma taxa de filtração glomerular menor que 30, uma necessidade de hemodiálise? Se sim, eu vou considerar o uso da bolsa manipulada. Se não, eu posso considerar o uso da bolsa pronta. Como conclusão, eu trouxe que a bolsa pronta ela reduz erros associados à prescrição e composição e também a incidência de infecções. Pode diminuir os custos, principalmente nos hospitais com menor volume de nutrição parenteral. E também diminuir o tempo da farmácia para processar, armazenar, preparar
e dispensar essa bolsa. Porém, existe um número limitado das concentrações que são disponíveis, e elas podem ter concentrações mais altas de glicose e mais baixas de aminoácidos. Sabe-se que, em média, as bolsas prontas, elas atingem em torno de 90% das metas de calorias, né, de energia, e 70% das metas proteicas. Então, por isso é tão importante eu saber quanto tempo meu paciente vai passar com essa bolsa. Porque é diferente ele passar 7 dias recebendo 70% da necessidade de proteínas ou passar 3 semanas, um mês. Para ele já vai ser mais prejudicial. Então, eu preciso ficar de olho nisso também. As concentrações de eletrólitos que são fixas na bolsa pronta, eu posso sim adicionar eletrólitos por fora, porém, eu vou precisar de uma manipulação adicional com risco de contaminação e pode levar a erros. Então, relacionado a tudo isso, os estudos falam muito na educação e no treinamento dos profissionais. E é o que eu ouço muito durante a prática clínica. Profissionais que não se sentem seguros em conduzir um paciente com nutrição parenteral. Muitos deles nem querem ir para a UTI porque tem medo que surja algum paciente com NPT. E não é só fazer cálculo, você tem que saber manejar esse paciente, né? Você tem que saber acompanhar. Então, foi pensando nesse problema que eu busquei tentar ajudar, né? Criar uma solução que ajudasse a esses profissionais da saúde que também não têm tempo de estar aí fazendo cursos tão longos e querem aprender a trabalhar mesmo com nutrição parenteral e conduzir esse paciente. Então, foi a partir disso que eu criei o desafio 15 dias descomplicando a nutrição parenteral. E nesse desafio, o que é que está incluído? Então, um acompanhamento através do grupo do WhatsApp, né? Então, eu estarei presente para tirar todas as dúvidas. Aulas introdutórias para nivelar todo o grupo. Então, a pessoa diz, mas eu não sei nada de nutrição parenteral, acho que eu não vou acompanhar. É justamente para isso que as aulas introdutórias vão ajudar. Como calcular a nutrição parenteral para diversas situações, além dos materiais de apoio e os PDFs dos slides também serão disponibilizados. E o que é que vai conter nesse desafio? Quais são os tipos de bolsa, as vias de acesso, as indicações, contraindicações, os componentes dessa dieta? Como calcular os macronutrientes, velocidade de infusão da glicose, do lipídio, as calorias não proteicas? Como calcular micronutrientes, introdução à síndrome de realimentação, paciente obeso, bolsa 2 em 1, nutrição parenteral periférica e também vários casos clínicos para que as pessoas possam praticar. Porque o importante é a prática, você vai aprender, mas se você não praticar, você esquece. Então, esse é o objetivo também de ter uma parte prática. E ao final do desafio, nós teremos um encontro de 1 hora ao vivo para tirar as dúvidas que ainda ficarem e para passar também mais algum conteúdo que eu sinta necessidade de passar aí durante esse período. E qual é o valor do investimento? O investimento é de R$ 97,00, que pode ser realizado no Pix ou então no cartão. As inscrições elas encerram no dia 7/11, que é no domingo, e o desafio inicia no dia 9/11. Eu sei que tem algumas pessoas aqui na aula que já se inscreveram e já vão participar do desafio. Então, era isso que eu tinha para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento, tanto do desafio ou não, da aula mesmo, ou alguma outra coisa relacionada à nutrição parenteral, que eu possa tirar alguma dúvida. E mais detalhes também do desafio, vocês podem acessar a minha página, @np na prática, me chamar no direct, que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Obrigada!